Oi, Miguel, tudo bom, meu anjo? Hoje, na aula de filosofia, nós vamos falar sobre filosofia da arte ou estética, tá bom? A gente falou sobre esse tema em sala de aula, mas eu vou reforçar ainda mais com você, ok? Para a gente fixar alguns conceitos que eu considero importantes, tá bom? Então vamos lá. Estética ou filosofia da arte. A estética ou filosofia da arte vai tratar do que é o belo. E há sempre uma pergunta: o belo, ele se encontra no exterior ou vai depender do nosso olhar? Então perceba que essa pergunta, Miguel, ela tem duas correntes de pensamento na filosofia, que é o racionalismo e o empirismo. O racionalismo que vai dizer que a beleza ela vai ser universal, enquanto o empirismo vai dizer que a beleza, né, o belo, vai depender de sujeito para sujeito, de indivíduo para indivíduo, ok? Então, o racionalismo que vai ter um foco na razão e o empirismo que vai ter um foco muito grande na experiência, ok? Então, Miguel, a gente vai estar preocupado aqui nesse primeiro momento com o que é belo, quais são as características do belo, quais são as concepções, o que, que vai definir o belo, ok? E aqui nessa imagem a gente vê duas pessoas, né? Um casal olhando para várias obras de arte, né? Acho que eles estão numa galeria de arte. E estão conversando sobre o que é o belo, falando sobre a obra de arte, as características delas. Seria muito legal se a gente pudesse ir numa galeria de arte, né, Miguel? A gente ia com a professora Gleice, analisar as obras de arte, mas infelizmente no meio de uma pandemia fica um pouquinho complicado pra gente. Mas vamos usar a nossa imaginação hoje, ok? Então vamos lá. O racionalismo e o empirismo na arte. Você sempre tem que lembrar, Miguel, desses dois conceitos: racionalismo e empirismo na arte, né, dentro da filosofia. Então, os racionalistas, eles acreditam em uma beleza universal, enquanto os empiristas discordam desse conceito de uma beleza universal e partem do princípio da subjetividade, da particularidade humana. Ou seja, o belo vai depender de indivíduo para indivíduo. Então, no racionalismo, o belo é universal. Então, por exemplo, se um determinado objeto, vamos supor, um quadro, vai ser belo para ti, Miguel, ele vai ser belo para mim também, porque a gente vai estar usando a nossa racionalidade para analisar aquele quadro. E a racionalidade me diz que aquele quadro é belo e é universal. Então, se eu sou um ser racional e você é também, a gente vai compreender que aquele objeto é belo, ok? Já os empiristas vão falar exatamente o contrário. Eles vão dizer o seguinte: olha, um quadro ele pode ser belo para a Luana, mas ele pode ser feio para o Miguel. Então, a gente tem que levar em consideração a particularidade do indivíduo, a subjetividade dele. Ok, Miguel? Então, essa vai ser a diferença básica entre o racionalismo e o empirismo na arte. E aqui a gente vai ter uma imagem, né, de um indivíduo, e você vê que o cérebro dele tá circundado, né? Tá bem desenhadinho assim, misturado com o quadro e tudo mais. E aqui é como se o foco fosse nos racionalistas, né? Nesse aspecto da racionalidade do indivíduo. É um quadro que eu considero belo. E você, Miguel, acha belo também? Agora falando sobre estética, né? A estética, ela vai estar vinculada com a faculdade de sentir, com o julgamento do belo, né? Aquilo que eu falei anteriormente para você. Estética ou filosofia da arte, ok? A gente sempre vai trabalhar com esses dois termos. Não estranhe se uma hora eu falar estética e noutra hora eu falar filosofia da arte. É a mesma coisa aqui pra gente. A gente só precisa trabalhar com os dois termos, ok, Miguel? Pra gente ficar bem com vários conceitos em mente, tá bom?
Então, o termo estética, ele foi introduzido em 1750 pelo filósofo alemão Alexandre Baumgarten. A gente não precisa, essa informação ela é mais para uma curiosidade nossa, ok? Para a gente compreender de onde veio o termo estética e tudo mais. Então, ela vai estar relacionada com essa faculdade de sentir, com o julgamento do belo, como eu havia falado para você anteriormente. Esse aqui é o famoso quadro Mona Lisa, né? Então, a gente analisa a obra de arte, vê o que ela transmite pra gente, o que a gente sente ao olhar para essa obra de arte. O que você sente, Miguel, né? Olhando para essa obra. São características importantes para a construção que a gente vai fazer da filosofia da arte, da estética, ok? Dentro da nossa disciplina aqui, que é a filosofia. Então, a relação estabelecida entre o gosto e a subjetividade. Então, ter gosto é ter a capacidade de julgamento sem preconceitos, né? Essa capacidade da gente fazer julgamentos sem preconceitos, um olhar desinteressado sobre uma determinada obra de arte. Então, eu coloquei uma imagem para você de uma mulher, né? E aí nós vamos ter dois rostos. E aí, para você ver que para uma pessoa o quadro pode ser belo e para outra pode não ser. Para a gente sempre compreender que a subjetividade vai ser importante quando nós vamos analisar uma obra de arte. E aqui, quando eu falo de gosto, quando eu falo de subjetividade, eu estou falando dos empiristas, né? Porque os empiristas que trabalham a subjetividade, que trabalham o gosto. Então, Miguel, sempre que a gente falar de filosofia da arte, a gente vai falar assim dos racionalistas, mas a gente vai também falar mais dos empiristas, porque eles são mais flexíveis, né, em relação à filosofia da arte, ok? Em relação à obra de arte no geral. Então, a gente tem que ter um olhar desinteressado sobre uma determinada obra de arte. Nós temos que ir de forma neutra, sem preconceitos, sem amarras, para poder analisar aquela obra, ok? E senti-la, lembra sempre, a gente precisa sentir a obra de arte. A questão da recepção estética. Então, a gente só pode reconhecer um objeto como belo se nós estivermos de frente a frente com ele, né? Seria muito interessante se a gente pudesse ir para uma galeria de arte, como essa da imagem, analisar os quadros, conversar sobre o que a gente sente em relação aos quadros, o que eles passam pra gente, né? Qual o nosso sentimento em relação àquilo que está sendo analisado. Seria muito bacana fazer essa excursão com a professora Gleice, né? Mas infelizmente nós estamos limitados por conta da pandemia. Mas vamos usar a nossa imaginação. Vamos imaginar que a gente está numa galeria de arte, olhando os quadros, né? E essa exposição em frente a uma obra de arte, ela tem que ser feita sem preconceitos, de forma que a gente não coloque limites à nossa experiência, né? Então nós temos que ir de uma forma, nós temos que ir abertos, né, a possibilidades variáveis de sentimentos. A gente precisa sentir uma determinada obra de arte, tá bom, Miguel? E aqui, quando a gente fala sobre estética, é importante a gente mencionar os filósofos, né? Então, a estética na antiguidade grega. E aqui a gente vai falar de Platão e de Aristóteles. Platão, Miguel, que vai ser um racionalista, e o Aristóteles, que vai ser um empirista. Então, Miguel, o Platão, se ele é racionalista, ele vai acreditar no quê? No belo como uma característica universal. Então, para o Platão, o belo existe no mundo das ideias, na racionalidade. Ok, Miguel? E para Aristóteles, a arte é vista como uma preparação para o mundo, uma representação dele, né? Uma representação da nossa realidade. E o Aristóteles vai ser o empirista. Então, a gente tem aqui Platão racionalista e Aristóteles empirista. E aqui nessa imagem, Miguel, a gente vai perceber que nós vamos ter tanto Platão e Aristóteles nela. O Platão, que vai ser o homem da esquerda, né?
que ele vai estar apontando para o céu, percebe? Ele está apontando para o mundo das ideias, ele está apontando para a nossa racionalidade, para cima, né? Enquanto Aristóteles, que está na direita, ele vai ter uma posição, a mãozinha dele tá para frente assim, ele vai estar como se estivesse apontando para o real, para o aqui, para o agora, né? Ele está preocupado com a nossa representatividade, com a representação do nosso mundo. Então, essa imagem diz muito sobre a posição desses teóricos em relação à estética. Um vai estar apontando para o céu, vai estar apontando para a nossa racionalidade, para o mundo das ideias, né? E outro vai estar aqui apontando para o nosso mundo mesmo, né? Para a representação que nós temos dele, para o aqui e para o agora. E isso vai estar relacionado também com a concepção que eles vão ter acerca do belo. Ok, Miguel? Então, essas são as características mais importantes quando a gente fala de estética, né? A gente tem que perceber que a estética, ou filosofia da arte, é uma disciplina muito voltada para o nosso sentimento, sabe? Por que a gente compreende acerca das obras de arte em questão. Mas a gente pode vincular também a outras coisas, Miguel. A gente pode vincular a músicas, a gente pode vincular a filmes. Então, quais são as suas músicas preferidas? Quais são os seus filmes preferidos, né? Então, a gente pode trazer o belo para nossa realidade também, para ficar mais palpável, para ficar mais acessível para a gente. Não sentir muita dificuldade de ser uma coisa muito abstrata em alguns momentos. Ok, Miguel? Então, essas são as características principais. Eu coloquei para você um exercício, né, só sobre estética, 5 questões para você responder, que tem relação com esse vídeo. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? E boa aula para você!